eu sou Karine Stefani e o nosso passo a passo de hoje está inaugurando a nossa galeria das estampas 3D aqui no canal da Avimor. E olha o que a gente vai fazer junto, gente, uma bolsinha, uma maletinha que pode ser inclusive uma lancheira térmica, vai depender da proposta aí, do pedido do seu cliente e do que você tiver a fim de criar aí a partir desse projeto inicial, que é muito fofinho, ó. Nessa peça eu misturei o jeans matelassé e a sarja impermeável, que é uma exclusividade da Avimor, essa estampa de gatinho, gente, olha que coisa mais fofinha. O passo a passo é muito simples, a peça é uma delícia de fazer, gasta pouquíssimos materiais e você não pode perder. Vem comigo para aprender a fazer a sua. Bom, pessoal, vamos então à lista de materiais para nossa maletinha. É uma lista com muitos itens, porém muito fácil de fazer, tá? Aqui eu tô usando essa estampa linda 3D de sarja impermeável e já coloquei na manta R2, tá? A medida dela é 14 aqui de largura por 39 no sentido da estampa aqui, tá? Então, 39 nesse sentido e 14 aqui. Duas vezes a gente vai precisar da estampa principal. E o corpo da maletinha, eu vou usar o jeans matelassado, tá? Que já tem também a estrutura. Essa medida é a mesma aqui, 39 e aqui 32, tá? Vocês vão entender já já por quê. Então, 39 por 32. Vamos precisar também do forro. O forro eu vou cortar um pouquinho maior, mas eu vou te explicar também já já por que eu cortei maior. Ele tá com 57 por 41. E eu tô usando aqui sarja impermeável também de forro. Lembrando que você pode fazer essa maletinha com qualquer material que você tiver, tá? Tricoline, sarja, só jeans, enfim. Ou misturar os materiais que vai ficar cada vez mais bonito também. A gente vai precisar de zíper. Esse zíper, ele tem aproximadamente 40 centímetros, tá? Vamos precisar de duas tirinhas, aqui eu cortei da sarja mesmo. Ela tem 5 centímetros aqui por 40 de comprimento. E eu já fui lá no ferro e marquei o meio, tá vendo? Então, são duas tirinhas de 5 por 40, pra gente fazer o viés do nosso zíper. Vamos precisar pra alça, eu tô usando aqui alça chique na medida de 40 centímetros, tá? E ela tem 3 centímetros aqui de largura. Então, 2 vezes de 40. E aqui eu cortei 2 vezes de 7 centímetros pra gente fazer o acabamento aqui do nosso zíper. Vou precisar de 2 cursores e viés boneon para fazer o acabamento. De material é isso. Pra gente começar a montar nossa peça, vamos começar pela alça. Bom, pessoal, só uma correção. As alças, na verdade, elas têm 48 centímetros, tá? Então, são 2 vezes de 48 centímetros. E pra gente fazer a marcação pra costura, a gente vai marcar aqui 8 centímetros, ó. E vai fazer um tracinho. E a mesma coisa de cá, 8 centímetros e vai fazer uma marcação. E a partir dessa marcação que a gente fizer, a gente vai dobrar aqui, ó. Começar a costurar aqui, trazer a costura até aqui e encerrar. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, começa com retrocesso, é só isso. Eu já fiz uma pra você ver, vamos fazer essa aqui juntos. Então, só dobrar aqui. Vamos na máquina, dar um retrocesso e costurar até chegar lá no final. Chegou aqui, retrocesso para encerrar. E tá pronta a nossa alça. Agora a gente vai selar essas pontinhas aqui com o isqueiro e eu vou te mostrar como que você vai posicionar essa alça no corpo da nossa maletinha. Pessoal, só uma dica importante aqui para vocês. Vocês perceberam aqui? Se não perceberam, eu vou mostrar. Eu usei a cor da linha certinha pra gente fazer a nossa alça, tá? Vocês vão ver que durante essa aula eu vou trocar de linha, a cor da linha 3 vezes. E aproveitando, essa linha aqui é 100% poliéster, é uma linha comum, tanto na bobina quanto na principal. E só pra reforçar, eu tô usando agulha na minha máquina número 14, tá bom? Ela, quanto mais nova a sua agulha, mais bonito o seu acabamento fica. Então, já vou trocar minha cor de linha, porque eu vou trabalhar agora com o principal da nossa maletinha, que é o nosso jeans, tá? Como que eu vou fazer essa marcação? Essa parte dos 39 centímetros aqui, ó,
é a parte de cima. Então, a partir da ponta pra cá, eu vou marcar 14 centímetros, ó. Vou usar um giz, né, um lápis giz que apaga com ferro, que você encontra no site da Avimor Tecidos também. Vou marcar 14 centímetros da ponta pra dentro. E a mesma coisa do outro lado. 14 centímetros de lá pra cá. Feito isso, vou fazer essa marcação na parte daqui também, ó, tá? Do lado do 39 centímetros, não vai esquecer disso. Então, eu marco 14 e também 14. Depois dessa marcação, eu venho com as minhas alças e vou marcar o meio delas aqui com o meu lapisinho que apaga com ferro. E a partir desse meio aqui, que eu vou posicionar exatamente o meio da alça com a marcação que a gente acabou de fazer aqui, ó. E agora tem um detalhe muito importante que vai fazer diferença no seu acabamento. A nossa alça vai ficar com a costurinha pra cima, desse jeito aqui, tá? Ó. Então, a gente vem com o meio que a gente achou da alça e posiciona com a marcação de 14 centímetros que a gente acabou de fazer aqui. Feito isso, a gente repete do outro lado, do mesmo jeito aqui, ó. Costurinha pra cima. Aqui eu não marquei o meio. Marco o meio, posiciono aqui do mesmo jeito e a gente vai lá na máquina fazer uma costurinha de segurança para fixar essa alça aqui, para ela não sair mais do lugar e ficar bem presinha. Lembrando que antes de fazer tudo isso, eu selei a minha alça, tá? Com o isqueiro. Você vem aqui, ó, para quem não sabe como faz, a parte transparente da chama é a parte que você vai passar aqui para selar a sua alça. A gente faz isso com a alça chique, faz isso com o zíper, para não desmanchar, tá? É uma segurança a mais no acabamento, fica melhor. Então, vamos lá na máquina fazer essa costurinha. Lembrando que eu já troquei a minha linha, agora eu tô trabalhando com a linha laranja, que vai ser a linha principal que eu vou mais usar aqui, tá? E lembra de dar retrocesso aqui bastante para prender bem presinha essa alça. E a costurinha na pontinha, tá? Vai ficar assim, ó. Vou fazer nos outros e volto pra te mostrar como ficou. Bom, então minhas alças ficaram assim, ó. Costuradinhas aqui, a gente ainda vai fazer esse acabamento a partir de agora. Vamos pegar, então, aqueles dois cortes que a gente tem de 14 por 39. E agora a gente vai posicionar aqui, ó, pra começar a montar a nossa maletinha. Eu vou prestar atenção na minha estampa, porque o que eu quero? Eu quero que quando eu vire aqui, a minha estampa fique pra cima. Então, eu tenho que costurar desse jeito aqui, ó, pra quando eu virar, ela ficar no sentido certo. Se eu fizesse ao contrário, só pra você ver, ó, costurasse invertido, ó, se eu costurasse invertido, quando eu virasse a minha peça, o meu gatinho ia ficar de cabeça pra baixo, tá? Então, muito cuidado com isso, pra não ficar invertido e você perder tempo aí na hora da sua costura. Então, o que eu vou fazer agora? Achei meu sentido, vou colocar direito com direito aqui, vou alinhar perfeitamente o início aqui da lateral com a parte de cima, vou colocar os meus grampinhos e vou repetir isso também do outro lado, que a gente já colocou a alça. Também tomando muito cuidado aqui com a posição da minha estampa, tá? Ó. Coloco também direito com direito e alinho aqui, lateral. E coloco os grampinhos. Feito isso, a gente vai na máquina e fazer uma costura de pé de máquina aqui bem caprichada para prender tudo isso aqui. Vamos começar então essa costura. Lembra de dar o retrocesso no início e no final, tá? Olha só, então ficou assim. Quando eu virar vai estar certinha. Vou repetir a mesma coisa aqui desse outro lado. Bom, já costurei dos dois lados, agora a próxima etapa é a gente abrir tudo isso aqui. Vamos vincar aqui essa costura que a gente fez, ó, jogando jeans para um lado, sarja para o outro. Essa alça vai lá pra cima desse jeito aqui também, tá? Muito importante a sua alça subir pra gente fazer agora aquela costurinha de acabamento aqui de pesponto, pra deixar presinho esse jeans aqui e a nossa alça também já fazer o nosso acabamento aqui, tá?
nessa hora aqui, você pode até alfinetar se quiser, pra não correr o risco de ficar uma dobrinha aqui entre um material e o outro, tá? Alfineta. E também, se quiser prender sua alça aqui pra lembrar que ela tem que ficar pra cima, pode também, tá? Ela vai até te facilitar na hora da costura aqui. Vai ficar presinha. Então, a gente vai na máquina fazer uma costura de pesponto aqui e a mesma coisa a gente vai fazer de cá. Vamos lá, então. Eu aumentei meu ponto para tamanho 4, para o pesponto ficar bem bonitinho, tá? E continuo usando a linha laranja, linha 100% poliéster. Continuo com a minha agulha número 14 e vamos fazer essa costurinha aqui bem retinha. Olha só que lindo que fica, gente. Ó, perfeitinho. E vamos repetir, então, a mesma costurinha do lado de cá. Olha só, pessoal. Então, costurei tudo, já fiz aqui o meu acabamento e ficou assim, tá vendo? Ó. O nosso próximo passo agora é trabalhar com o nosso forro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui. Vocês viram que eu prendi minha alcinha só pra facilitar e ela não ficar aqui jogada, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, pus um grampinho só pra prender e me dar uma direção de onde ela está, tá? Agora eu venho com o meu forro, ó, que a gente cortou um pouco maior. A gente cortou 57 por 40. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso aqui, ó, eu preciso de uma tranquilidade pra não faltar tecido, né? Nem de um lado, nem do outro. E agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar avesso com avesso aqui, tá? O direito olhando pra mim, do meu forro. E vou alinhar tudo isso aqui. E passar uma costura em toda a volta, prendendo esse forro na nossa peça, tá? Então, vou alfinetar tudo aqui e vou lá na máquina fazer uma costurinha bem na beiradinha, prendendo o meu forro, pra eliminar essa etapa já de acabamento. Olha só, já costurei toda a volta do meu forro, tá? Bem certinho. Agora, eu vou refilar essas sobras de tecidinho que ficaram aqui, pra gente poder partir pro zíper. Bom, pessoal, chegou a hora da gente colocar o nosso zíper, tá? Pra isso, eu vou pegar, então, o zíper aqui e uma tirinha daquela que a gente cortou de 40 por 5, vincada no meio aqui, ó, pra gente começar a montar. Então, vou virar do lado aqui do avesso, do lado do forro, e vou posicionar o meu zíper olhando pra mim o dentinho, tá? Então, vou colocar avesso do zíper encostando lá no meu forro e vou pegar a minha tirinha e também fazer a mesma coisa com o lado aberto aqui, ó, pra cima, tá? Então, vou alinhar tudo aqui, ó. E vou na máquina fazer uma costura prendendo tudo isso aqui, fazendo um sanduíche de zíper aqui. Feito isso, agora a gente joga tudo pro lado direito aqui, ó, vira e traz pra cá esse viezinho que a gente acabou de fazer, pra fazer esse acabamento aqui, ó, viradinho. Então, força bem aqui, vinca bem, traz ele pra cá. Se quiser ir no ferro, pode, tá? Não tem problema. E a gente vai fazer isso aqui, ó, fazendo um acabamento pro nosso zíper. Vamos alfinetar aqui, que agora a gente vai fazer uma costura na beiradinha aqui pra prender esse viezinho de fora a fora. E aqui, gente, uma dica bacana, tá? Como eu falei pra vocês que eu ia trocar de cor várias vezes pra fazer essa peça, né? Como a gente tem muitos materiais, aqui, nessa hora, você tem que tomar muito cuidado com a cor da sua linha. Ela tem que ser exatamente a cor desse viés, tá? Desse tecidinho que você tá usando de acabamento, pra ficar bem bonitinho aqui. Eu, como tô já com a linha laranja, não vou mudar. Mas tome cuidado aí, se você não estiver usando a mesma linha, troque, que vai dar toda a diferença na sua peça, tá? Então, vamos lá fazer essa costurinha bem caprichada aqui, nesse acabamento desse viés. Tá? Vai tirando o alfinete só quando chegar bem perto e vai ajeitando.
Olha só, gente. Ficou assim, tá? A gente vai repetir isso agora do outro lado, tudo que a gente fez desse lado do outro. Só que um detalhe, vamos destacar aqui o nosso zíper, tá? Ó. E aí sim a gente vai posicionar do mesmo jeito que a gente posicionou o outro. O dentinho olhando pra gente, tá? E o nosso viés aqui, que a gente também já vincou ao meio, do mesmo jeito que a gente fez a outra parte, ó. Então, é assim, tá? O dentinho olhando pra gente e a tirinha aqui com a abertura pra cima, ó. E vamos fazer a mesma costura. Olha só, pessoal, então já costurei, tá? Já fiz aqui o acabamento dos dois lados. E agora chegou a hora da gente passar o cursor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui, né? Já alinhei frente com frente. Vou soltar aqui um pouquinho só pra me facilitar aqui. Pra passar esse cursor. Vou alinhar as pontas aqui do início do meu tecido. E vou passar um cursor de cada lado, tá? Um pra cá e um pra cá. Na hora de passar o cursor, cada um tem um jeito, né? E o meu é esse aqui. Eu corto uma beiradinha de um lado e do outro. E coloco o meu carrinho aqui, um lado depois o outro. Passo tudo, depois passo de novo. Ah, antes de passar de novo, já confere se ficou retinho, tá? Já ficou retinho aqui. Eu já vou passar de cá. E vou repetir o outro, trazer pra cá. Já passei os meus cursores, estão aqui bonitinhos. Agora eu posso refilar essa sobra de zíper e de tecidinho que ficou aqui na lateral. E para dar um acabamento aqui, para ficar despreocupada, eu vou selar o meu zíper dos dois lados. Pronto. Agora a gente vai desvirar com calma aqui, tá? Senão você abre tudo. Então vem virando aqui, ó, devagarinho. Pra não abrir sozinho. Prontinho. Vamos ajeitar tudo. Ajeita a alça lá dentro também para que ela fique certinha lá. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai marcar o meio da nossa peça. Pra achar o meio certinho da minha peça, vai ficar estampa para um lado e zíper para o outro, tá vendo? Aqui, ó, um encontro certinho deles é onde é o meio da minha peça aqui. E o meio aqui de baixo é exatamente onde tá o meu dentinho do zíper. Então, eu venho aqui e faço uma marcação para achar esse meio, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Alinhei tudo. E o meio é onde tá o meu zíper. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa montana pequenininha que a gente cortou 2 vezes de 7 centímetros. Vamos dobrar ao meio aqui, ó. E vamos posicionar exatamente em cima aqui do nosso zíper, tá? Pra fazer esse acabamento aqui e ficar bonitinha a nossa peça. Então, esse pedacinho, ele vai lá dentro, tá? Você vai posicionar ele exatamente o meio da tirinha com o meio que a gente marcou ou em cima do meio do nosso zíper, tá? Desse jeito aqui, ó. Coloca um grampinho e aí a gente vai lá na máquina costurar dos dois lados. Dobra ao meio e posiciona aqui em cima, meio com meio do nosso zíper, ó. Ó, tirinha já costurada dos dois lados. Agora a gente vai colocar os grampinhos aqui nessa extensão das duas bocas que estão abertas pra gente fazer uma costura e já fechar
a nossa maleta. Lembrando que essa costura, ela tem que ser um pé de máquina bem caprichado, tá? Pra não ficar escapando ali, quando você desvirar, não ficar aparecendo costura, nem pedacinho de tecido, tá? Então vamos fazer essa costurinha aqui. Mesma coisa do outro lado. Depois que a gente fez a costurinha, então, nas laterais, a gente vai pegar o nosso viés boneon pra fazer esse acabamento aqui, esconder tudo isso aqui, tá? E ele, pra quem não conhece, é um viés de poliéster, muito fácil de ser atrapalhado, tá? Aqui eu tô até usando de uma outra cor pra você acompanhar comigo, porque às vezes quando a gente usa a cor certinha, você não consegue ver o resultado aí no vídeo, tá? Então eu tô usando esse tom de bege, mudei a minha linha da bobina e a minha linha principal também pra cor do meu viés, tá? E aqui eu posso deixar esse acabamento aqui desse jeito, porque a gente vai fazer uma caixinha de leite aqui já já. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Pra prender o viés boneon não tem segredo, tá, gente? Ele já tem dividido ao meio aqui, a parte do meio, né, central dele. E a gente só abraça aqui, ó, um lado e o outro. E a gente vai fazer uma costura bem aqui, ó, pra prender e fazer esse acabamento. Vamos lá, então. Aqui nessa hora não precisa dar retrocesso, porque a gente vai fazer uma caixinha de leite, a gente vai cortar aquilo ali, tá? Então não preocupa com retrocesso ali agora. Olha aí, só isso, tá? Vamos repetir do outro lado também. Já passei o nosso viés, tá aqui passadinho os dois lados. Agora a gente vai marcar a caixinha de leite de 7 centímetros, tá? E vamos marcar aqui, ó. Desse jeito, tá? Então, daqui da costura pra cá tem 7. E daqui do início pra cima tem 7, certo? Vamos fazer isso nos 4 cantinhos e já cortar. Já cortei as minhas caixinhas, tá vendo? 7 de cada lado. E agora o próximo passo é a gente fazer o fechamento da caixinha. Como que eu vou fazer isso, ó? É só abrir a minha boquinha aqui, alinhar o fechamento normal de caixinha de leite que a gente tá acostumado. A única coisa que eu vou pedir pra você tomar muito cuidado é pra encaixar o encontro das estampas de um lado e do outro, tá? Isso aqui tem que ficar retinho, senão fica tudo torto depois. Então, cuidado. Além de alinhar a boquinha, né, o início aqui, alinha também as costuras, tá? Coloca o grampinho. A gente vai fazer isso nos 4 lados. Vai fazer a costura prendendo tudo e depois passar o viés para fazer o acabamento e a nossa peça tá finalizada. Olha só, gente, já fechei então as caixinhas de leite aqui, tá? E agora a gente, antes de passar o viés boneon para fazer esse acabamento, a gente vai desvirar junto para conferir se não escapou nenhum tecidinho, se tá tudo bem o nosso acabamento, porque aqui ainda dá tempo de acudir se tiver ficado alguma coisa errada, tá? E enquanto eu desviro a minha peça, eu aproveito para te convidar a seguir a Avimor Tecidos nas redes sociais. São conteúdos diários de muita coisa bacana para você aproveitar aí no seu ateliê. Dicas de composições, dicas de costuras, inspirações de peças, você não pode ficar de fora, tá bom? E claro também, se você não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, já aproveita depois desse vídeo, já corre e se inscreva para não perder nada por aqui, tá bom? Ó, desvirei a nossa peça, já ficou muito lindinha, né? Já nem precisa de acabamento, vamos dizer assim, mas só pra gente ter uma noção de como que ela vai ficar pronta, ó. Olha que fofinho. E tá vendo aqui como faz diferença, gente, a gente preocupar com os encaixes, ó. Olha que coisa mais fofinha. Então, vou desvirar, vou passar meu viés boneon de acabamento aqui e tá finalizada a nossa peça. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido muito essa aula de hoje, que eu tô apaixonada nessa peça. Ela é muito fofinha, muito bonitinha e prática, né? Como eu falei pra vocês, você pode mudar ali o recheio dela, mudar até o tamanho, se quiser fazer uma maletinha de viagem, enfim, de maquiagem, colocar bolso interno, aí a criatividade rola solta, não é? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Já deixa um comentário aqui pra mim me contando o que você achou e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!